Novamente, que fase que tá o Corinthians, hein? Mais uma vez, parece que a gente vive em um looping, cara. O time sofre no extracampo, o time sofre dentro de campo, é notícia ruim pra todo lado e parece que não tem fim, mesmo em um ano em que o Corinthians conquista um título paulista e sai da seca de 6 anos. É impressionante. O Augusto Melo tá para ser impeachmentado, o Romeu Thomaz Júnior marcou uma nova data e o Memphis Depay sofreu uma lesão no tornozelo. Vou contar sobre tudo isso para vocês agora no canal Visão Alvinegra. Deixa seu like, se inscreve e vem comigo. Bom, e aí, sofredor e sofredora, como é que vocês estão? Olha, bom pro Corinthians, pro clube, pra instituição não tá? Já adianto pra vocês que não tá nem um pouco, ainda mais pelas notícias que vem saindo. E a principal delas, né, que envolve o presidente do clube, o grande presidente Augusto Melo, que só vem fazendo cagada atrás de cagada, demitindo pessoas, recebendo denúncia, lidando com polícia, enfim. O cara tá numa sinuca de bico, essa é a verdade. E agora a principal notícia é a seguinte, eu vou mostrar pra vocês agora. O Augusto Melo vai ter que aguentar mais uma reunião para decidir se ele vai ser impeachmentado ou não. E essa nova reunião foi marcada pelo Romeu Thomaz Júnior no dia 26 de maio, ou seja, nesse mês, no dia 26, vai ter uma nova reunião para o processo de impeachment do Augusto andar. Vai andar, o Romeu Thomaz Júnior marcou, vai acontecer no Parque São Jorge, e a gente vai saber se o Augusto ele vai ser afastado por 30 dias para a votação também ser adiantada para os sócios e os sócios poderem decidir se vão impeachment o Augusto ou não. E o que a gente tira disso? A gente tira que o clube tá à deriva. É o que eu falei em um corte que eu lancei nas redes sociais do canal Visão Alvinegra. Que o clube tá à deriva. Por quê? Porque o Augusto ele perdeu o diretor financeiro, ele perdeu o diretor de marketing, ele perdeu o diretor de relações institucionais, ele perdeu o diretor até da Quantis TV, pô. Até da Quince TV. E para vocês terem noção da situação crítica que tá o extracampo, que tá a situação política do Corinthians, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Vocês podem notar que agora o Augusto está num cenário contrário ao que ele estava quando surgiu a primeira reunião de impeachment. Na primeira reunião de impeachment, o cara tava com o apoio da Gaviões, e não só da Gaviões, tava com a maioria da torcida, cara. Com a maioria da torcida. Quanta gente falou que era golpe, que o Romeu Tuma não podia fazer isso, com o pessoal, mano, destilando ódio pra cima dos conselheiros, o que eu acho que tava certo, o que eu acho que tava certo, porque tinha que destilar ódio mesmo, porque os caras estavam fazendo isso em plena campanha de Brasileirão, que o time na zona de rebaixamento. Mas agora é diferente. O Augusto, além de perder o apoio da Gaviões, perdeu o apoio de grande parte da torcida e perdeu até mesmo dos caras que estavam com ele. O cara demitiu diretor de marketing, o cara perdeu CEO, o cara perdeu diretor de relações institucionais, o cara perdeu até mesmo o diretor da Quintes TV, porra. Olha o nível que o cara chegou, olha o nível das cagadas que o Augusto fez, e agora ele tá ele por ele. Essa é a verdade. O que vai acontecer? Muito provavelmente, o Augusto ele vai ser impeachmentado sim. O Augusto, ou ele vai ser impeachmentado, ou ele vai ter que renunciar. Porque é insustentável a situação política do Corinthians, cara. É insustentável. Não dá pra você ter um presidente que toda hora tá envolvido em algum esquema, ou que é colocado como o culpado ou suspeito de algo nebuloso dentro do clube. Seja em base, seja em questão de patrocínio, seja em questão de lidar com os caras que estão lá dentro. Enfim, é sempre uma notícia ruim. É sempre uma notícia de que, cara, o Augusto Melo, ele não tá sabendo lidar com os gestores lá dentro, ele não dá autonomia, esses caras vão saindo, as pessoas técnicas vão saindo. E qual que é a nossa visão pra isso? É a visão de que o torcedor corintiano tá cansado. Essa é a realidade. O corintiano tá cansado, porque ele não aguenta mais ver notícia de situação política, cara. Tá cansado. Você não vê notícia de situação política com o São Paulo da vida, com o Palmeiras da vida, com o Santos você até vê. Mas, enfim, pega os grandes clubes aí. Quais são os clubes que você vê e sabe o nome de diretor financeiro, diretor estatutário, diretor de marketing? Cara, é só no Corinthians que todo mundo sabe disso. Por quê? Porque toda hora tá na mídia alguma coisa nebulosa sobre esses cargos, sobre quem tá lá dentro. Parece que o Corinthians nunca vai ter uma gestão profissional, seja por incompetência de quem entrou, ou seja porque a RT tá tentando fazer de tudo pra foder ainda mais o Corinthians. E é absurdo, porque, como eu falei,
O corintiano tá cansado. O corintiano não sabe quando isso vai acabar. Não sabe quando isso vai acabar. E sabe que o corintiano pensa, e o que eu não julgo? O corintiano pensa nisso e eu não julgo, eu não acho errado, que é o quê? É colocar uma SAF no Corinthians. Eu não falo que torcedor merece um tapa na cara por querer SAF. Eu não falo isso não. Por quê? Você vê um caos político desse, você acha mesmo que pode entrar alguém no Corinthians que seja extremamente profissional para fazer em 3 anos um clube do tamanho do Corinthians sair do poço que se enfiou, com todos esses ratos ao redor? Vocês acham mesmo que é possível? Cara, é muito difícil. É muito difícil. Pode acontecer de vir um salvador da pátria que vai profissionalizar o Corinthians? Pode chegar assim, pode ter um, mas quem coloca a mão no fogo por isso? Você coloca a mão no fogo por isso? Eu dificilmente coloco a mão no fogo por isso. Então a ideia de SAF é uma ideia sim que eu acho que deveria ser colocado em pauta, mesmo com aquele discurso de que a história não se vende, o clube é do corintiano. Tô vendo que o clube é do corintiano, recebendo tapa na cara toda hora, recebendo notícia ruim toda hora, recebendo que o clube é tomado pelos sanguessugas toda hora. Tô vendo que o clube é do corintiano. Pois é. E esse é o caos político que estende e vai se estendendo na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o time dentro de campo vai se fodendo, vai se fodendo. Por quê? Agora tá prestes a ser eliminado na Sul-Americana. É, se classificar, claro que pode, ainda tem chance. Mas é muito pequena e o extracampo não ajuda nem um pouco. Não dá pra você ter uma mobilização de torcida e equipe, porque é impossível por conta desse caos político. Não dá pra torcida ficar focada só em, mano, vamos ir lá, ganhar dos caras, e apoiar os caras na Sul-Americana, vamos focar só nisso, vamos falar pra eles que é guerra. Não dá, porque o torcedor tem que estar preocupado com o quê? Com o caos político que acontece com os caras que estão lá em cima, no comando do clube. Até quando vai acontecer isso, cara? Até quando? Fiquei até sem voz, mano. E, cara, além de tudo isso, tá? Além de tudo isso, dessa reunião de impeachment que vai acontecer, que tá marcada para acontecer no dia 26, essa outra notícia aqui, que é simplesmente o que, rapaziada? Que é a lesão do Memphis Depay. Pois é, o atacante Memphis Depay não participou das atividades de hoje. O neerlandês sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de ontem e após o exame de imagem, uma pequena lesão ligamentar foi constatada. O atleta já está em tratamento com a fisioterapia e será reavaliado diariamente. Que fase, né? Que fase, tá tudo maravilhoso. É jogador se lesionando, é a zaga tendo um desempenho tremendo, tenebroso e a gente vai se lascando. Vai se lascando. Incrível como um cenário pode mudar, né? Até março o time tava bem, tava conseguindo jogar, tava conseguindo ter um desempenho físico maneiro. A zaga tava uma merda, como sempre, mas enfim, fazia parte. E agora tá tudo se esvaindo, ainda tem esse caos político acontecendo. Enfim, é complicado falar o que tá acontecendo com o Esporte Clube do Corinthians Paulista. E qual que é a esperança? Qual que é a luz no fim do túnel que aparece pro torcedor? É acreditar que algum dia algum profissional pode vir fazer um bem pro Corinthians e profissionalizar. Muitos falam desse nome aqui, ó. Muitos falam do nome do Rosala Santoro, não é? Que é um cara que estava na gestão do Augusto, que era o diretor financeiro, mas ele saiu, né? Por questões, enfim, que envolvem o Augusto, né? Por não ter autonomia, por, sei lá, o Marcelinho Maria não tá tentando colocar as decisões dele acima do Rosalá, ele acabou saindo, não é? E vem dando entrevistas, vem tendo um perfil mais parecido com quem vai se candidatar para poder ser presidente do Corinthians. Mas enfim, é outro cara que a gente não sabe que pode dar certo realmente. Tipo, é o melhor nome, mas com todas essas picuinhas, cara, com todas essas questões políticas que correm por fora do Parque São Jorge, fica difícil você acreditar que ele vai conseguir entrar, ter autonomia, fazer o que deve ser feito, tentar fazer o clube não sangrar mais com as dívidas e profissionalizar esse clube. É complicado. É complicado, porque o Augusto Melo deixou a base na merda, como vocês estão vendo nos últimos dias. E o próximo cara que chegar também vai ter os mesmos desafios. Vão ter os mesmos desafios. Vai ter a mesma parcela de protagonismo em tudo que acontecer. E é aquilo. A torcida não aguenta mais. E é por isso que eu falo. Quem tá propondo a ideia de SAF, eu não julgo. Eu não julgo quem tá propondo a ideia de SAF. E quero que vocês também comentem aqui o que vocês estão achando de tudo isso, tá? É lamentável, rapaziada.
O final é esse, é lamentável, tá? Se inscreva aqui no canal Visão Alvinegra, tá? Pra poder fortalecer aqui o canal, pra poder trazer mais notícias aqui pra a minha opinião. Claro, comenta aqui também o que vocês acham, porque é importante. Esse canal é um espaço para corintianos, para debaterem em prol do Corinthians. Deixa o like também para poder fortalecer esse vídeo. Também segue a gente nas redes sociais do Visão Alvinegra. Fechou? Rapaziada, tamo junto. É isso, até o vídeo de pré-jogo contra o Racing do Uruguai, que vai acontecer agora na Sul-Americana. E é nóis.